E estamos, acredito que um pouco mais de um mês aqui. E assim, é um tempo totalmente novo, desde para os pastores, quanto para nós. É um tempo de refrigério, mas é um tempo de muito trabalho. E também faz parte da nossa alegria ver as pessoas que vieram de lá, do Auer, para cá, trabalhando com muito mais disponibilidade, com mais disposição. Mas é também um tempo de desafios. E como foi colocado aqui, nós teremos treinamentos. Eu tenho pensado e chegado à conclusão que era uma área que eu não gostava, mas Deus estava me forjando, me preparando para ensinar. Eu nunca gostei de ensinar, por causa das responsabilidades e também da dedicação que tem que ter alguém para ensinar. Só que eu percebi desde lá da outra igreja o Senhor trabalhando em mim nessa área. E agora a gente, os pastores enxergaram em nós essa disponibilidade, essa presença de Deus nessa área. E nessa noite não vai ser diferente, sabe? É uma gratidão muito grande essa oportunidade, a primeira vez estar pregando aqui. Nessa noite nós vamos aprender algo, e o tema do que nós vamos aprender é a proposta. Daqui a pouco pinta aí. A proposta. E aí, antes de falar da mensagem, o pastor Marco estava falando sobre julho ser um mês de desafios. E a gente vai entrar, eu e minha família vamos entrar de férias agora, sexta-feira. A gente trabalha até sexta e depois no sábado viaja para Rio de Janeiro. E falar em tempo de desafio, irmãos, falar em fidelidade de Deus, como Deus, através do pastor Marco falando aqui, que levantou 2 pessoas nessa semana para suprir financeiramente. Essa é a fidelidade de Deus com quem é fiel. E a gente, para entrar de férias agora, nós iríamos gastar o dinheiro das férias, humanamente falando, para essa viagem, para ir voltar e depois pagar as contas. Ia dar legal. Mas esse Deus fiel, tão maravilhoso, eu trabalho na área comercial, vendo serviços de corte a laser e dobra de chapas, e esse Deus tão fiel e maravilhoso fez a gente ganhar um dinheiro de comissão, que eu estou 1 ano e 4 meses naquela empresa. Irmãos, vai superar o que nós precisávamos para nossas férias, esse dinheiro de comissão. Deus é fiel, nunca perdeu sua eficácia e nunca perderá sobre a vida de quem tem o coração fiel. Amém, queridos? Então permaneça fiel, fiel ao Senhor na presença de Deus, seja com dízimos, ofertas, seja dando a sua vida, o seu coração, que é o principal e o princípio de tudo. Quero que mais uma vez você feche seus olhos, porque o temor a Deus é muito grande, a dependência a Deus é muito grande. Mais uma vez feche seus olhos, peça ao Senhor para falar com você, peça ao Espírito Santo para abrir os olhos do seu entendimento, que você se sinta à vontade nesse lugar para receber a boa parte da palavra de Deus, que você no YouTube se sinta à vontade para receber a palavra de Deus também, que o Espírito Santo, através da palavra, da revelação da palavra de Deus, traga para você vida, tanto para os presentes aqui nessa noite, quanto para aqueles que estão no YouTube, nos nossos canais, nas nossas redes sociais, quanto para aqueles que posteriormente verão essa mensagem, ouvirão a voz de Deus. Que o Espírito Santo traga vida e esclareça tudo aquilo que está oculto para a glória e honra do nome de Jesus. Que os anjos de Deus estejam acampados nesse lugar, cortando todo o laço da maldade, e nós aproveitamos a unção de autoridade do nome de Jesus, para desfazer toda obra maligna contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra teus negócios, em nome de Jesus. Toda obra morta cai por terra, toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, olho grande, inveja,
tudo que não presta lançado contra a tua vida do inferno, volte para lá, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus, e você seja totalmente livre em todas as áreas, livre para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, em nome de Jesus. E todos digam amém. A proposta. Bom, queridos, como eu falei alguns minutos atrás, estou na área comercial e eu vejo algumas frases sobre a questão de propostas. A gente trabalha diariamente com propostas comerciais para poder vender os serviços que a gente trabalha na empresa e suprir a necessidade do nosso cliente. E aí eu fiquei pensando, né? Eu trabalho nessa área, Elielton vende carro e tem mais outros vendedores aqui. A gente, né, o vendedor verdadeiro, que vende com a alma e com o coração, ele não olha o cliente simplesmente para ganhar dinheiro. Ele olha o cliente e ele vai criando um relacionamento com o passar dos meses, com o passar dos anos, como alguém que ele possa suprir a necessidade. Então não é, Mai? Mai trabalha na área da beleza. Então eu vejo, a gente passa a conhecer o modo de falar dos clientes. A gente passa a entender o que ele quer que você faça ou fale para ele. E aí eu anotei 3 frases aqui muito interessantes que eu recebo de alguns clientes quase que semanalmente. Um deles escreve o seguinte no e-mail, quando manda lá os desenhos para a gente poder fazer o orçamento. Ele escreve assim, ó: envie sua proposta comercial. Um outro, ele escreve assim, ó: envie sua melhor proposta comercial. São clientes diferentes. Em alguns casos, dizem ou escrevem a seguinte frase: minha proposta comercial é negociável, ou minha proposta comercial é inegociável. Aí quando eu recebo uma frase assim, inegociável, eu fico pensando, ué, ele está vendendo ou eu estou vendendo? Mas é a forma de cada cliente se portar, e é a forma que a gente vai aprendendo e não olhando diante de Deus, irmãos. Não olho nenhum cliente só olhando cifra, só olhando cifrão. O meu desejo, e todas as vezes que eu vou fazer entrevista, eu falo para o entrevistador: olha, tem que me dar condições de eu criar relacionamento, senão não me contrata. O meu alvo é me relacionar, meu alvo é suprir necessidades. Aí eu fiquei pensando, o Espírito Santo me fazendo lembrar de algumas propostas para a nossa vida emocional, para a nossa alma e para o nosso espírito. Aí eu anotei aqui 8 exemplos. Primeira proposta: fique 12 ou 21 dias dentro de um quarto isolado, bebendo sangue de animais, água podre, para fazer a sua cabeça e desenvolver sua espiritualidade. Segunda proposta: entregue sua alma e terás fama, dinheiro e poder. Terceira proposta: morra como mártir, matando muitos infiéis, e vá direto para o paraíso com 12 virgens. Isso não é surreal, nem irrealidade não. São propostas que diariamente, a todo momento no mundo estão sendo feitas, tá, queridos? Quarta proposta: lute por nossa bandeira, lute por nossa causa, e você terá liberdade para fazer o que quiser. Essa proposta aí você não vai longe não, tá? É pertinho aqui de nós. Quinta: participe de nossos encontros, onde você vai rever seus entes queridos, matar a saudade deles e receber direcionamento, falando de mortos. Sexta proposta:
participe de nossas reuniões, alcance o seu estado zen e encontre a paz. 7ª proposta: se junte a nós em nossas obras de caridade, pois só assim seremos salvos. Só assim você pode ser salvo. Essa proposta 7ª, ela vem junto com algo que as pessoas sabem ou não sabem. Na verdade, a maioria sabe, que é a invocação de mortos, a invocação de espíritos. Então, as obras de caridade mais invocação de espíritos garantem a salvação diante dessa 7ª proposta, tá, gente? 8ª proposta: entregue sua devoção total a essa imagem, que foi uma pessoa muito boa e sem pecados. Essa pessoa aí fará milagres na sua vida. Essa pessoa guardará a sua vida e essa pessoa intercederá pela sua vida. Exemplos de propostas para a vida dos seres humanos. Talvez você já recebeu alguma dessas propostas. Talvez você já participou de algum desses relacionamentos espirituais ou da alma. Mas a verdade é que essas propostas estão diariamente, dia após dia, diante da humanidade, irmãos. Eu quero falar nessa noite sobre uma proposta muito superior a qualquer proposta humana que você já recebeu ou que receberá. Mesmo que seja para se tornar trilionário sem precisar fazer nada. Eu quero falar nessa noite da proposta de Deus para a humanidade, da proposta de Deus para o homem, da proposta de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha família e para a sua família. No Antigo Testamento, queridos, a proposta de Deus para os hebreus, ou para israelitas, ou para Israel, como você quiser chamar, era que eles olhassem para a lei e obedecessem cegamente. Era a proposta de Deus, e era uma proposta boa. Por que era boa? Porque era o que eles tinham, de forma a serem salvos, como os outros povos não eram. Então, através da obediência deles à lei, os outros povos iam observar, e o desejo de Deus era que eles se entregassem também ao Deus de Israel, como aconteceu em alguns momentos da vida de Israel. Outros povos se uniam e adoravam o Deus de Israel, mesmo não sendo israelitas. A proposta do Novo Testamento, queridos, é olhar para o Filho, olhar para Jesus, crer na cruz, crer na morte dele, mas também crer na ressurreição, crer que está sentado à direita e que um dia voltará para buscar o seu povo. A proposta de Deus, principal proposta de Deus hoje para a nossa vida, chama-se Jesus Cristo. Talvez você está aí do outro lado no YouTube, está experimentando alguma dessas 8 propostas que eu falei. Talvez você está aqui e está experimentando alguma dessas 8 propostas. Por isso a importância de saber que Deus tem uma proposta sobremodo maior que é a que você está vivendo. A principal cláusula da proposta de Deus está em João 3, 16 ao 18. Vamos aprender? Porque a gente fala muito sobre João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,16 ao 18. Queridos, a proposta de Deus é muito clara, mas ela é muito séria também, porque envolve eternidade, envolve onde eu e você vamos passar a vida eterna, onde eu e você vamos viver pelos séculos dos séculos sem morrer. Então a principal cláusula da proposta de Deus é aquela que a maioria das pessoas, dos compradores, olham: o preço. Comprador olha o preço. Então hoje a regra é 3 propostas, a mais barata você pega. Não interessa se não tem qualidade, não interessa se vai entregar no prazo. Interessa para mim, como empresa, que você reduza os custos da empresa. E a principal proposta, cláusula da proposta de Deus é a eternidade, irmãos. Mas para a gente provar da eternidade, a gente tem que crer em Jesus. Tem que entregar a vida, o coração ao Senhor Jesus, ao senhorio de Jesus. Não é a nenhum outro líder religioso. Não é Buda, não é Maomé, não é Mensu Chama, não é o demônio que for, é Jesus. Porque os outros deram a vida como mártires, mas não ressuscitaram. Ei, Jesus deu a vida e ressuscitou. Mas ela é tão séria, a proposta de Deus, e a gente precisa atentar para as demais cláusulas da proposta de Deus, porque ele diz no versículo 18, no 16 e 17, eu dei o meu filho para que todo aquele que crê não pereça, tenha vida eterna. Eu te dou vida eterna, porém, se você não crê, você já está condenado, já está julgado. A proposta de Deus é muito séria, irmãos, mas é a melhor, não tem superior a ela, porque basta você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus. Quando o pastor Marco me chamou para pregar, ele falou assim, fala do novo templo. Por isso eu falei agradecendo dos desafios, mas eu pensei em algo que nós nessa noite estamos ensinando e pregando o que nós cremos, o que a MPV Curitiba acredita e vive. Então nós começamos a falar sobre salvação eterna. Só que a proposta de Deus tem algo que as pessoas não leem nas propostas, que são aquelas entrelinhas pequenininhas. Você já recebeu uma proposta, sabe como que é, né? Uns lêem só o preço, como o exemplo que eu dei. Outros leem o preço e o prazo de entrega. Outros leem os benefícios. Vai adquirir um carro? O que você vai me dar, Elielto? Está escrito onde? A pessoa vai ler. Aí o Elielto, vou dar uma deixa aí para mim quando eu for comprar um carro contigo. Eu vou pagar o IPVA, vou fazer a transferência para você, Wagner. Amém ou não amém? Ih, está fazendo assim, ó. Dando a deixa aí, já fiz um marketing teu aí, ó. Nas entrelinhas das propostas, tem coisas que as pessoas não leem, não se atentam. Voltando para a principal cláusula da proposta de Deus. Aqui está escrito que quem não crê é condenado. Mas, irmãos, Deus deseja tanto que a gente usufrua dessa proposta. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, que Ele não nos obriga. Mas sempre Ele está indicando: se atentamente ouvir a Deus, se me obedecer, comerás o melhor da terra. Se aproximar de mim, eu vou me aproximar de você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, eu sararei a sua terra.
Sempre Ele está falando, se aproxima. Sempre Ele está indicando, eis que tomo por testemunho céus e terra. Olha, eu não te obrigo, Moisés, mas te indico, se aproxima de mim. Se achega a mim, Deuteronômio 30:15. Querido, sempre Deus está falando, eu não te obrigo, mas eu te aconselho, se aproxime de mim. Eu não te obrigo a participar, a aceitar a minha proposta, mas eu te aconselho, é a melhor. Você terá salvação, você não passará a eternidade num lugar terrível e tenebroso. Irmãos, o inferno é tão tenebroso, mas tão tenebroso que a Bíblia diz, pelas palavras do Senhor Jesus, que ele foi criado para quem? Para o homem? Não, para o diabo e seus anjos. É tão tenebroso o inferno que ele não foi criado para os homens. Só que os homens vão para lá. Os homens sem Jesus, os homens com uma vida desregrada na presença, mesmo na presença de Deus, vão para lá. Por isso é que Deus sempre está indicando, sai desse caminho, se arrepende, volta para mim, se volta para mim. Por isso que Deus está sempre indicando isso para nós, irmãos, para a humanidade, para nós como igreja também. Vamos ver em Romanos 3, versículo 21 ao 26. Romanos 3, 21 ao 26 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu li esses versículos para provar para você que em nenhum outro há salvação. A cláusula principal de Deus é a salvação, mas tem que crer em Jesus. Mais uma vez a Bíblia aí afirma que é tudo nele, é tudo para Ele. Tem que olhar para Jesus, tem que crer em Jesus, tem que entregar o coração e a vida para Jesus. E aí talvez você fale assim, mas e as obras que eu faço? Como a cláusula que eu li no início. Vamos para Efésios 2, versículo 4 ao 9. É importante a gente ler esses versículos, porque estão nas entrelinhas de Deus, e a gente não lê. Efésios 2, versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, a proposta de Deus não é faça obras e seja salvo. A proposta de Deus não é invoque mortos e seja salvo. A proposta de Deus não é leia um livro de Allan Kardec e seja salvo. A proposta de Deus é se entregue a Jesus, estude a palavra de Deus, entregue o seu coração a Jesus e depois faça obras. Tudo gira em Jesus, amém, queridos? Eu acredito que a partir dessa noite você vai ler mais as entrelinhas das propostas que você receber, tanto comerciais quanto espirituais. Vamos ver o que diz mais um texto das entrelinhas de Deus, para que a gente agora passe da área de salvação eterna para os demais benefícios da proposta do Senhor. Vamos para Lucas capítulo 8, versículos 26 ao 39. Eu sempre fui fascinado por esse texto de Lucas 8 aí, sempre, mas eu nunca tive uma revelação tão profunda como ele me mostrou, como o Espírito Santo me mostrou durante essa semana, queridos. A gente vai ver na vida desse homem totalmente perdido, totalmente destruído, mas ele aceitou a proposta do Senhor, e olha o que aconteceu. Vamos ler. Então rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, ou seja, andava nu, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, vivia no cemitério. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo a ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gesarenos
rogou-lhe que se lhe retirasse, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem que tinha saído, de quem tinha saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus faz por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Queridos, estão preparados? Nas entrelinhas de Deus, a cura para o corpo e para a alma. Nas entrelinhas de Deus, a restauração de caráter. Nas entrelinhas de Deus, a libertação total de cadeias espirituais que aprisionam as pessoas na depressão, no suicídio, desejo de se matar e sobre toda e qualquer prisão espiritual. Nas entrelinhas de Deus, a restauração da dignidade humana. Nas entrelinhas de Deus, a restauração familiar, porque no versículo 39 Jesus fala assim: volta para casa e conta para os teus tudo que Deus fez por ti. Ei, querido, entregue sua vida a Jesus, entregue seu coração totalmente a Jesus, que a tua família vai herdar as promessas de Deus. Porque nas entrelinhas de Deus, a restauração familiar também. Nas entrelinhas de Deus, a transformação interior que se reflete no exterior. O homem andava nu, e agora a Bíblia diz que ele está vestido, assentado aos pés de Jesus, queridos. A restauração de todas as coisas. O homem andava com vergonha, era uma vergonha para a sociedade. E agora está lá aos pés de Jesus, amados, aos pés de Jesus, vestido ali, de barba feita, eu acredito, sabe, de cabelo encortado. Deve ter chamado um barbeiro lá da época lá, né? Que não era eu, porque eu não vivi naquela época e tudo, mas cortou o cabelo, fez a barba, botou um perfume para ficar do lado de Jesus, irmão. Restauração de todas as coisas. Nas entrelinhas de Deus, a sanidade mental, a saúde mental. Porque ele era tido como louco, mesmo sendo demônios, ele era tido como louco pelos homens. E agora está são, está sadio, sua mente sarada, sua mente sadia. Talvez a tua mente esteja sendo tão bombardeada, que você acredita que está sendo perturbado na mente. Nas entrelinhas de Deus, a sanidade para a tua mente nessa noite, em nome de Jesus. Nas entrelinhas de Deus, a destruição de uma vida de vergonha e dor para uma vida de honra e de valor, queridos. Nas entrelinhas de Deus, a retirada de uma prisão chamada solidão, porque Deus não criou o homem para viver só, irmãos. Em Provérbios capítulo 18, versículo 1, diz que o solitário se rebela contra a sabedoria de Deus. Então Deus não nos criou para viver solitários, Deus não nos criou para viver só eu e a minha família. Não, isso é solidão também, irmãos. Deus criou para eu e minha família ter relacionamento com outras famílias. Nas entrelinhas de Deus, a mudança radical de hábitos e costumes para o mundo normais. Nas entrelinhas de Deus, a mudança radical de hábitos e costumes normais, a retirada das vestes de tristeza, dor e luto, e para a colocada de vestes novas de alegria, louvor e vida. Nas entrelinhas de Deus, a retirada da condenação eterna. Esse homem estava condenado, queridos, nessa vida e na eternidade. Para agora gozar da salvação eterna, para gozar de uma vida santa na presença do Senhor. Ele foi logo para a presença de Jesus. Nas entrelinhas de Deus, os ouvidos se fecham
para espíritos, para demônios, para perturbação, e dão ouvidos agora para Jesus, o Rei da Glória, para a doce voz do Espírito Santo, para a voz de Deus. Agora eu quero a voz de Deus, agora eu rejeito a voz de demônios, agora eu rejeito a invocação a demônios, agora eu não quero saber dos meus entes queridos que morreram, eu quero saber daquele que vive para todo sempre. Eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir o meu Senhor, o meu Mestre, eu quero ouvir a doce voz do Espírito Santo. Isso está nas entrelinhas de Deus para a nossa vida. Nas entrelinhas de Deus está retirada de um mau testemunho a um testemunho fiel de Jesus Cristo. Aquele homem era um mau testemunha, aquele homem era um testemunho de Satanás, agora é um testemunho de Jesus, porque Jesus falou assim, vai lá para os teus e fala, vai lá para os teus vizinhos. Você se converteu, entregou a vida a Jesus, vai na tua família, vai nos teus vizinhos, vai para o pessoal do teu trabalho e fala de Jesus, fala o que Ele fez na tua vida, porque isso está nas entrelinhas de Deus, que nós agora somos boas testemunhas, somos testemunhas fiéis de Jesus. A nossa palavra, as nossas palavras, o nosso linguajar agora transmitem Jesus, transmitem vida. Antes transmitia morte e condenação. Antes a gente falava milhões de palavrões em uma frase. Agora nossas palavras são santas. Agora a gente não mente mais, porque o linguajar da morte, da condenação passou. Agora a gente fala a verdade, em amor, mas fala a verdade, não deixe de falar. A proposta de Deus é completa, amados. A proposta de Deus tem promessas para todas as áreas da nossa vida. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? A proposta de Deus tem promessas para todas as áreas da sua vida. Talvez você não pegou nada a não ser da salvação. Talvez você pegou a salvação nessa noite, do que eu falei. Só que das entrelinhas ainda você ainda vive doente, precisa de ler a entrelinha lá para ver se na proposta de Deus tem alguma coisa que você pode receber cura. Eu quero citar 7 textos e ler o último para a gente finalizar. Porque muita gente, queridos, não usufrui da proposta completa de Deus, porque não lê as entrelinhas. Porque muita gente não usufrui da proposta de Deus, porque não lê as entrelinhas. E aí, queridos, a proposta de Deus é muito clara. As entrelinhas da proposta de Deus não são pequenas, não são letrinhas como... Queridos, eu vou falar aqui com certa... Não sei a palavra que eu posso nem falar. Porque a empresa onde eu trabalho... A empresa onde eu trabalho... Eles fizeram um modelo de proposta comercial. E aí, vem os itens... Embaixo de cada item vem uma observação, quando necessário. Embaixo de cada item vem o material que é feito, vem as medidas. Embaixo dos itens vem o preço e o valor total, os dias para entrega. Sendo que, abaixo de algumas condições de pagamento, ninguém lê aquilo. Porém, quando nós vendedores, somos confrontados pelos compradores a querer algo que a gente sabe que bate contra a nossa proposta comercial, a gente bate de frente e bloqueia o comprador, porque ele não leu a entrelinha. Mas eu não posso negar, são linhas menores, são letras menores, milhões de letras menores, só que nós somos obrigados
de forma legal a conhecer toda a nossa proposta, para que a gente defenda o que está escrito ali. O que eu quero falar com isso? Mais uma vez eu quero falar, queridos, as entrelinhas de Deus não são linhas menores, letras menores não, elas sempre estiveram escritas na palavra. Então, talvez a pessoa passa por um sofrimento e atribui a Deus. Deus não está vendo. Porque Deus deixou morrer. Porque eu estou morrendo. Porque isso. Porque aquilo. O defeito ou a dificuldade não está em Deus, porque está tudo escrito. Está em nós, que não lemos as entrelinhas. As letras são do mesmo tamanho. As frases são gritantes, bíblicas. Mas é necessário que a gente conheça mais as entrelinhas, irmãos. É necessário que a gente se dedique mais à palavra de Deus, irmãos, para conhecer os nossos direitos em Deus, para conhecer os benefícios da salvação. Salvação vem do grego, acredite que seja do grego, de 4 letras, chamada sozo. E salvação, através da palavra sozo, quer dizer proteção, finanças abençoadas, quer dizer salvação eterna, quer dizer cura e quer dizer libertação da maldição da lei, queridos. É um pacote. A principal cláusula é ser salvo eternamente, mas tem muito mais para eu e você provar aqui nessa vida. Se você precisa de cura, anote um versículo que eu vou falar, medite nesse versículo, leia esse versículo, declare esse versículo com teus lábios, até se entrar no teu coração, queimar, você acreditar que isso é verdade. Os versículos estão aqui, eu vou falar os versículos, você não precisa abrir, eu pedi eles para colocar, porque se alguma das situações você precisar, estiver passando, você vai e anota. 1 Pedro 2,24 diz que pelas suas pisaduras fostes sarados. Pedro é tão sábio, irmãos, que ele falou algo que ele viveu do lado de Mateus. Só que Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Jesus, já tinha falado. Isaías falou assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, nossas iniquidades. Ele foi maldito por causa das nossas transgressões, pelas suas pisaduras foste sarado. Isaías apontou para o futuro. Pedro viveu o que Mateus, do lado de Jesus, ouviu. No Evangelho de Mateus, Jesus falou assim, pelas minhas pisaduras foste sarado. Pedro viveu o presente. E agora depois ele fala assim, já aconteceu, foste sarado, pelas pisaduras de Jesus foste sarado. Então você pode chegar diante da presença de Deus e falar, Senhor, está escrito, eu creio, fui sarado, Jesus já levou essa dor, Jesus já levou essa enfermidade, eu fui sarado. As entrelinhas de Deus têm cura para a nossa vida, queridos. Segundo ponto das entrelinhas, talvez a tua casa, a tua família está numa destruição. Talvez você pertence a Jesus sozinho dentro da tua casa. A esposa sofre com o marido, ou vice-versa, o marido sofre com a esposa. Um perdido, o outro salvo. Queridos, dentro da entrelinha de Deus, em Atos 16, versículos 30 ao 32, os anteriores, diz que Paulo e Pedro estavam na prisão e começaram perto da meia-noite a cantar louvores e orar. E a Bíblia fala que um terremoto invadiu ali, as cadeias foram quebradas, as portas da prisão se abriram e o carcereiro ficou desesperado. Pegou uma espada, uma faca lá para se matar, e aí Paulo e Pedro gritaram, ei, estamos aqui, não faça isso contigo. A pergunta do carcereiro foi, senhores, o que eu faço para ser salvo? Eles poderiam falar assim, creia em Jesus que você será salvo. Mas as entrelinhas de Deus são perfeitas e completas, irmãos. Falou assim, creia e será salvo tu e a tua casa. Não só tu, mas a tua casa. Aí diz que naquela noite eles foram lá, eles cuidaram na casa do carcereiro, cuidaram das costas, das feridas deles lá, e foi salvo, foram batizados, o carcereiro e a família dele. Ei, tem salvação para a tua família, não está perdida, a tua família não está perdida, tem salvação na proposta de Deus para a tua família.
Terceiro ponto, talvez você tenha a tua mente atacada, de forma que você chega até a ouvir vozes. Quantas pessoas, irmãos, não têm a mente atacada nessa área? Quantas pessoas não estão perturbadas por demônios na mente, ou ouvindo vozes, direcionando ela para fazer coisas erradas, direcionando ela para se suicidar, direcionando ela para... Gente, coisas surreais estão acontecendo, mas estão acontecendo. Eu vi um vídeo, eu não gosto de ver essas coisas, só que eu tive a infelicidade, foi maior que a minha curiosidade, e para chorar. Uma mulher colombiana, com 32 anos, se suicidou com um filho de 7. Pegou o bichinho no colo, e ele falou, não mãe, não mãe, não mãe, e as pessoas, sabe, do outro lado ali, falando, não faça isso, não faça. Você vê o vídeo, a mulher se jogando. Vozes na mente, perturbação mental. Em Romanos 8:1, versículo 1 e 2, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, queridos, acredite, a proposta de Deus tem liberação, tem sanidade total para a tua mente, não há condenação. O diabo está condenando, a Bíblia diz, não há nenhuma condenação. O escrito de dívida já foi riscado por Jesus na cruz do Calvário. Se aproprie no que está escrito nas entrelinhas, porque aconteceu com essa mulher. Mas quantas vezes você já ouviu falar, fulano dali se suicidou, ciclano ali, você conhecia muitas vezes a pessoa, vozes na mente. Então, se aconteceu com as pessoas esse tipo de ataque, pode acontecer com qualquer um de nós. Se a gente não se apropriar das entrelinhas, a gente vai ser condenado. Nenhuma condenação há, irmãos, nenhuma da parte de Deus para a nossa vida, para aqueles que andam em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Hoje uma das principais doenças são as chamadas crises de ansiedade. Quantos milhões de cristãos passando por crise de ansiedade? Síndrome do pânico, aflições na alma. Esses versículos de Filipenses diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Ele começa falando de ansiedade, não andeis ansiosos, porque a paz de Deus, é por isso que nós temos que permanecer nos tratando com a saudação de a paz de Cristo, a paz de Jesus, a paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento. Como pode você não estar passando por tanta dificuldade e não estar aí numa loucura? Se fosse eu estaria louco, porque a paz do Senhor, a paz de Jesus habita em mim e guarda a minha mente e o meu coração. Segunda Timóteo 1:7, pessoas que vivem com medo de tudo, e nós presenciamos vidas sendo perdidas, vidas morrendo, não pela Covid-19, mas pelo medo de pegar a Covid-19. Isso, uma situação de Covid-19, mas quantas pessoas vivem amedrontadas? Só fala, Curitiba, muito violento. Você não sabe o que é violento, querido? Você não tem noção. Tá rindo, esposa? Quem vai para o Rio de Janeiro sexta-feira já está com... já está se preparando psicologicamente. Todo respeito, tá, Vaguinho? Aí a pessoa não sai de casa, aí a pessoa não pega um transporte público, está dentro do Uber, está com medo, está andando na rua, está com medo, está dentro de casa, está com medo.
esse versículo aí de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu o espírito de medo. O medo é um espírito, queridos. Um espírito com E minúsculo, ou é anjo ou é demônio. Nesse caso não é anjo. É anjo caído. Então ele fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Eu e você temos dado por Deus espírito de poder para vencer o medo. Para andar sem medo, queridos, de verdade. Para vencer, para pisar no medo. E enfrentar o que tiver que enfrentar. E receber a vitória, o galardão, por ter enfrentado o medo. Espírito de poder nos pertence. Isaías 1:19 e Mateus 6:33. Nas entrelinhas de Deus, nós temos promessas para a nossa vida financeira. Nós temos promessas para o nosso vestuário. Nós temos promessas para a nossa alimentação. Quantas pessoas depois do início da pandemia perderam seus empregos? É uma realidade. Quantas pessoas estão passando por dificuldades? É uma realidade. Mas quantos de nós, mesmo passando por dificuldades, não conhecemos as entrelinhas de Deus? E muitos de nós, é só conhecer as entrelinhas de Deus que vai vencer nessa área, mesmo que a crise seja mundial. Por quê? Porque o céu não está em crise, o céu tem Cristo e nós estamos em Cristo. Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mesmo na crise. Ele não está falando ali com crise ou sem crise, não. Ele está falando, se quiser me ouvir, em qualquer tempo. E Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, todas serão acrescentadas. Aí entra outro paralelo. Muitas vezes a gente não busca o reino em primeiro lugar e quer que as outras coisas sejam acrescentadas. Não vai. Vamos aceitar a proposta de Deus completa, queridos. Busca o reino. Se quiser de me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Para finalizar, eu quero ler com você e que o teu coração pegue fogo. Deuteronômio 28, do 1 ao 13. Versículo 1 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Queridos, tem promessa nas entrelinhas de Deus para a gente ser exaltados, para nós sermos exaltados. Versículo 1 diz aí: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. 2 pontos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, nossos filhos, e o fruto da tua terra, meu salário, teu salário, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o cesto, o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença, os teus inimigos, aqueles que se levantarem contra ti, por um caminho virão, sairão contra ti, mas por 7 fugirão na tua presença.
O Senhor terminará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Nós não vamos ter medo de ninguém, eles é que terão medo do povo do Senhor. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, e na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Se ponha de pé, queridos, em nome do Senhor Jesus, e recebe essa última aí, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e o cumprir. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Essa é a proposta que Deus te oferece essa noite. Quem aceita a proposta de Deus, adora ao Senhor. Quem aceita a proposta de Deus, levante suas mãos e se entregue